Bom dia, galera, beleza? Então, mais uns dias aqui sem fazer vídeo, mas realmente por conta que o mercado não tinha entregue para mim nenhum tipo de movimento interessante, pelo menos por enquanto, certo? Mas amanhã à noite fecha um gráfico mensal, então eu achei importante fazer esse vídeo aqui para vocês, pra gente poder pontuar esses últimos movimentos, certo? E esperando já o fechamento do mensal e tentando entender se por acaso o Bitcoin está tentando fazer alguma mudança de tendência. A gente já consegue ver que o Bitcoin está 4 meses, 4 meses andando de lado e não é um movimento muito comum, certo? Um movimento de 4 meses andando de lado. Só que se nós tentarmos compreender estes momentos do ponto de vista macro, geralmente esses 4 meses andando de lado costumam marcar momentos de uma acumulação lateral para uma continuidade alta, certo? Ou também momentos de acumulação lateral para a formação de um fundo, que também significa, de certa forma, que o próximo movimento que vai vir em seguida é uma alta. Acumulações de 4 meses costumam indicar para nós esse tipo de movimento, com algumas exceções, que são esses momentos em que a gente está apenas acumulando para continuar a corrigir, mas se nós bem observarmos, estes momentos são tanto diferentes porque eles vinham, né, de um movimento de queda íngreme, certo? Um movimento de queda íngreme, e essa queda íngreme ela encontra um ponto de apoio e daí nós vamos olhar aqui no gráfico, no tempo gráfico menor, a gente faz um triângulo de acumulação para continuarmos a tendência anterior de queda, certo? Então, agora nós temos a situação de 4 meses de acumulação lateral, mas não em uma seguida de uma seguida precedendo, aliás, desculpa, precedendo uma queda, mas sim precedendo um movimento de alta. Então a gente está dentro do padrão esperado de uma continuidade de alta. Então, desse ponto de vista, não me faz. Não me deixa surpreso o Bitcoin estar fazendo tantos movimentos de ameaçar cair. Eu digo isso porque esses movimentos de ameaçar cair eles são necessários em um período de anterior a um bull market, justamente para que as pessoas que estejam posicionadas fechem suas posições ao máximo possível. Do ponto de vista não sentimental, mas gráfico, a gente continua bem tranquilo no gráfico semanal. A profecia de Bollinger foi, pelo menos, muito próximo completada, em uma diferença de pouco menos de US$ 2.000 aqui. No vídeo anterior, nós estávamos comentando justamente que a gente estava na faixa de US$ 108.000 no último vídeo. A gente estava na faixa de US$ 108.000, a gente estava aqui, nessa região aqui, olha. E eu falei para vocês que era inexorável que a gente viesse tocar. Na época eu coloquei um ponto, esse círculo aqui nessa região, que marcaria entre essa LTA em azul e o fundo do canal, e Bollinger semanal. E nós não chegamos muito bem lá, mas nós chegamos muito perto. Já apareceu uma força de alta que reverteu o preço para uma tendência de recuperação. Nós tocamos, como vocês podem ver, no canal perfeitamente. Perfeitamente. Voltamos, fizemos um suporte mais uma vez na linha pontilhada. Voltamos a tocar na parte superior do canal. Foi uma tentativa de romper, duas tentativas de romper, não foi. Quando apareceu esse candle vermelho, tentando romper e falhando e perdendo a mínima do anterior, eu abri uma posiçãozinha de short. O alvo foi batido hoje, com toque na linha pontilhada.
Porque para mim era evidente que uma vez que perdeu essa mínima aqui, com esse candle aqui, a gente ia buscar essa região. O que segura o Bitcoin, então, vocês podem ver claramente, é essa linha pontilhada, ou seja, ela já foi... o canal como um todo é completamente validado de vários aspectos, certo? E o que segura o Bitcoin, então, é esse ponto aqui. E aí, pois bem, o que eu esperaria, então, para os próximos movimentos? Eu ainda consigo ver um toque em Bollinger acontecendo na próxima semana. A gente está falando da virada do mensal, então a gente poderia tocar na mínima do mensal de novo. A mínima mensal seria 103.500. Vamos colocar uma aqui. Então eu conseguiria ver um toque nesta linha para começar o mês com bastante emoção. Isso significaria também um novo mergulho abaixo da média de 200, que atualmente tem segurado o preço, e como eu disse para vocês, ela atua como uma gravidade, né, puxando o preço ao redor dela. Então vocês veem que ela já puxou para cá, daqui a pouco ela vem aqui, depois toca aqui, depois sobe. A gente está num período bem volátil, em que as pessoas que estão desesperadas e preocupadas com certeza vão vender. No RSI do diário, a gente abriu um pouquinho mais de espaço aqui no sobrevendido, até a região de 100 mil. Não acho que a gente chega lá, mas é possível. Tem uma probabilidade menor que 30%, eu acredito, mas existe a probabilidade de chegarmos lá. Nessa região aqui, tocar nesse pavio aqui, desse ponto exato aqui dessa liquidez. Que seria basicamente a gente perder o canal brevemente aqui, tocarmos aqui e voltarmos fechando. Isso eu acho que pode acontecer no início do mês, sim. Principalmente por conta dessa queda brusca que aconteceu aqui nos últimos dias, que está deixando o mercado um tanto pessimista. A única coisa que segura o Bitcoin nessa região, uma coisa que impede o Bitcoin de cair abaixo de tocar aqui, é essa linha pontilhada. Então qualquer gráfico, qualquer candle diário que fechar abaixo da linha pontilhada, vai abrir o espaço para uma queda até os 100 mil. Vocês podem ver como foi perfeito esse fechamento aqui desse canal. Foi mágico o fechamento, com os toques de rejeição aqui acima também foram. No gráfico de 4 horas, a gente tem o nosso canal visto aqui de um outro ponto de vista, né? Ele é o mesmo canal que eu mostrei para vocês anteriormente, só que no gráfico de 4 horas eu subdivido ele uma vez, para ficar mais fácil de enxergar, e que fica evidente os toques tanto na parte inferior aqui do canal, quanto na parte superior do canal, as tentativas de rompimento, primeiro tentando fazer um suporte, depois falhando como resistência. Nós tínhamos esse triângulo enorme aqui, que foi rompido aqui quando rompemos, fizemos esse movimento de alta, e agora nós estamos indo testar ele como um suporte, e esse teste possivelmente deve acontecer nas próximas horas. Tocarmos aqui no 107.100 por aqui e continuarmos a caminhar aqui nas próximas horas, como eu falei, para testarmos talvez os 100 mil. Perfeito? Se nós transformarmos essa linha de suporte em resistência, ela vai ser uma resistência tão forte quanto foi suporte. Isso que me preocupa, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para olhar no gráfico do Bitcoin. Bem, me parece que não existe muita informação relevante agora, a não ser esta, certo? A gente olha o RSI, não temos muita informação relevante por enquanto. Dá para a gente traçar uma nova linha de tendência de baixa para poder observar. Dá para a gente traçar ela aqui. O RSI também está fazendo essa linha de tendência, mas isso aqui é um pouco relevante agora. Gráfico semanal, a gente está no RSI 50, segurando bravamente, com a possibilidade de atermos o RSI 40 em alguma eventualidade. E essa probabilidade é muito mais remota, muito mais remota, mas não está descartada. Linha de tendência de baixa do RSI semanal continua segurando o preço do bull market, sem expectativa de, pelo menos por enquanto, quebrá-la. O S&P 500
já fez máximo histórico depois daquela queda que fez aqui nessa época de guerra tarifária com a China. Já voltou a subir, só que ele abriu um gap de alta. Esses gaps de alta não são legais de abrir, não. Geralmente eles marcam um ponto de correção. Então o preço vai ser empurrado aqui para baixo, com certeza, para corrigir. Esse gap ele tem que ser fechado em algum momento. Igual aconteceu aqui atrás, esse gap aqui, abriu um gap de alta. Eventualmente o preço corrigiu. Então é natural que ele corrija novamente em algum ponto aqui. Essa queda realmente ela foi revertida muito rápido, que é interessante para o Bitcoin, só que o Bitcoin está mais fraco do que o mercado tradicional recentemente. Mas ainda muito bonito. BTC, dominância do Bitcoin. Depois daquele spike lá de alta naquela queda da guerra tarifária, ela mantém uma tendência que me parece uma cunha. Era um canal que foi rompido para baixo, mas agora que o canal foi rompido sem muita continuidade, eu vou tratar isso aqui como uma cunha que está rompendo para baixo. Deixa eu ver, porque os pontos de apoio são aqui. Nós teríamos isso aqui seria considerado a normalidade da volatilidade. Isso aqui seria uma cunha que rompeu para baixo e está vindo agora testar como resistência o que era antes um suporte. Se a gente for um pouco menos Caxias e colocar ponto de apoio aqui, 2 toques validado, então a gente estaria testando agora. Mas a dominância do Bitcoin ela não costuma muito respeitar esses padrões, não. Então eu gosto de observar, analisar, mas não sem muito critério. Essas altcoins pequenas são muito voláteis. Olha que absurdo. A bicha faz 84% do nada e depois ela vai lá e devolve. Que loucura. Que loucura, cara. Graças ao Bitcoin cair, ela parou de subir. Incrível isso. O Bitcoin tentando perder o ponto de novo. Vindo testar aqui a linha de tendência. Sem muita novidade. Quem comprou pelo Oracle no início da semana, quem está comprando comigo está observando que ele tem, o RSI está despencando. Quando a gente olha o RSI histórico, esse RSI que eu desenvolvi, que é o RSI mensal dinâmico, não é o RSI mensal convencional, ele é um RSI mensal calibrado para uma janela diária. Quem está comigo comprando percebeu que o RSI está cedendo. O RSI está cedendo, apesar dos spikes de alta eventuais, o RSI está cedendo para a região de 70. As compras semanais de Bitcoin pelo Oracle já estão... por exemplo, o meu aporte semanal tá, eu coloco em dólar, mas $50 hoje está dando R$267. Minhas compras semanais agora já estão em 150. Não tem nem um mês que eu estava comprando 80 e estava praticamente o mesmo preço. Então o RSI está cedendo. Isso indica o que pra gente? Significa que o preço tá caminhando numa banda de preço ali na região de 105 a 120, mas o RSI que estava 76 já está em 70, então o RSI está aliviando, isso é bom. O RSI aliviando com preço lateral é bom. Se a gente olharmos o RSI mensal padrão, o RSI mensal convencional, não o RSI mensal calibrado pelo algoritmo, você percebe que ele está cedendo mesmo. Para nossa consideração, para o nosso algoritmo, para quem utiliza o algoritmo comigo, para quem tem assinatura, o que o algoritmo entende? Ele pega os últimos 14 fechamentos mensais, aliás, os últimos 13 fechamentos mensais e o fechamento diário. Ele entende que nós estamos um pouco mais esticados do que o RSI mensal entende. Porque o RSI mensal ele pega os fechamentos mensais e calcula de uma forma diferente. Eu utilizo uma média móvel simples para poder suavizar
E historicamente o meu RSI ele tem muito mais assertividade do que RSI mensal simples pelos testes matemáticos que a gente fez em backtesting. Eu testei vários métodos de aporte dinâmico e o RSI calibrado ele tem uma assertividade maior e ele é simplesmente incrível em marcar os topos de mercado. Todos os topos de mercado ele bateu nessa zona vermelha. Zona vermelha batida, você vende. Você começa a vender quando a zona vermelha é encontrada. E você começa a comprar quando ela entra, você começa a recomprar quando ela entra na faixa verde. Claro que você ainda faz algumas compras parceladas no meio do caminho, mas a grande massa de compra e de venda acontece nessas zonas aqui. E se você tivesse seguido essas orientações desse gráfico simples aqui, você já teria grandes ganhos simplesmente por comprar quando entrar no verde e vender quando entrar no vermelho. É incrível como esse RSI é eficaz, inclusive porque se nós observarmos o RSI mensal, ele tem uma formação totalmente diferente desse RSI aqui. Ele não tem essa tendência de queda, porque o que você vê na verdade aqui nesse gráfico de mensal são os fechamentos mensais. Você não consegue ver o caminho do RSI mensal ao longo do mês. Você consegue ver só onde ele fechou, não ao longo do mês. Então, se você pudesse analisar eles do intraday, que eu falo, que é o RSI mensal dinâmico intradiário, você veria este gráfico, certo? Você veria que em momentos de exaustão de compra, exaustão de venda, o mercado entra nessas regiões de verdes e vermelhas. Nós não chegamos a encontrar um pouquinho perto dela lá quando estava 63, mas que bom que meu algoritmo é muito assertivo e ele falou para não vender. Se você tivesse vendido aqui, você teria vendido em um fundo, porque posteriormente o preço voltou a subir. Então, matematicamente perfeito, ele não vendeu neste ponto. E você segurou e ganhou mais 50, aliás, 80% de valorização por não ter vendido aqui. Que incrível. Eu tenho alguns usuários que eles não seguem. Eu consigo ver os portfólios das pessoas, sabe? Eu consigo ver as operações que as pessoas fazem para a gente poder analisar como é que é o comportamento do usuário. Eu tenho vários usuários que não seguem, eles não seguem o algoritmo, infelizmente. Eles continuam fazendo as compras e vendas de acordo com o feeling deles. Isso é horrível, porque essas pessoas vão ser vencidas pelo mercado, com certeza, igual todo mundo que tentou adivinhar topo e fundo foi vencido. Pois bem, então o RSI mensal está aliviando e apesar do preço estar no momento caindo, as compras do Oracle estão aumentando, ou seja, o Oracle está falando para você acumular mais Bitcoin agora. Ele está literalmente falando, compra Bitcoin agora, porque o preço médio seu vai ficar cada vez melhor conforme você for seguindo a orientação do algoritmo. Ele vai te colocando em posições cada vez mais vantajosas, porque ele consegue interpretar o gráfico do Bitcoin em um prazo de 14 meses. Só que ele não só faz isso no prazo de 14 meses, como ele entende como foram os outros demais meses e ele coloca você dentro desses 14 meses com um comportamento melhor possível para você poder comprar Bitcoin da melhor forma possível. Então, essa semana mesmo o algoritmo já me mandou comprar mais do que eu já comprava semana passada. Ainda não é 100% do aporte, porque obviamente a gente está em um RSI 70 mensal, ou seja, a gente não está na parte inferior do gráfico, que é abaixo dos 50, que é onde geralmente os aportes começam a ficar maiores do que o que você tem disponível. Aí que está a importância de você guardar a diferença, né? Toda vez que você faz uma compra pelo Oracle DCA e ele fala, olha, você fala, eu tenho R$200 para comprar, ele te fala para comprar R$100, o restante vem para aqui como um depósito e você tem que guardar isso na sua conta bancária, onde for, vem como um depósito extra para no futuro, esse saldo líquido aqui, desses valores que você tinha disponível para poder aportar, eles vão virar em algum momento no futuro, ele vai virar um aporte extra que você vai ter que fazer, porque na hora que você gerar aqui, ó, vamos supor que você vai fazer uma compra da semana de R$267. Nós estamos na fase do mercado que o RSI já está aqui nessa zona azul, amarela ou verde, ou seja, ele já está
na parte inferior do RSI. Nós não estaríamos mais em bull market, estaríamos num bear market ou num transition market, um mercado de transição. O mercado de transição é um mercado que divide o período de bear do período de bull market, entendeu? E esses momentos, quando você fizer aqui a cálculo da recomendação, vai aparecer aqui um valor maior do que o que você tem na semana, então você tem que ter esse caixa guardado para você poder fazer os aportes, certo? Os aportes na extras. É importante que você siga o algoritmo. Eu acho que assim, o maior ponto de fraqueza do Oracle DCA é o usuário que não sabe ser disciplinado, não sabe ser estratégico, ele não obedece ao padrão de comportamento que é matematicamente comprovado como mais eficiente, entendeu? Esse é isso que causa o problema. Porque, pensa bem comigo, a diferença do usuário que ficou comprando toda semana, que é essa linha laranja aqui, essa linha cinza aqui, comprou toda semana o mesmo valor, e o usuário que seguiu as estratégias do Oracle, tanto de estratégico, de Dynamic DCA estratégico, quanto Dynamic DCA direto, os dois são infinitamente superiores a você simplesmente comprar e guardar. Infinitamente superiores. É assim, sem sombra de dúvida. A gente está falando de 6 vezes mais Bitcoin pelo estratégico e 5 vezes mais Bitcoin pelo direto. E a diferença entre eles é muito básica. A verdade é que eu criei a segunda opção, direto, por uma questão de distribuição de capital. Porque o direto ele distribui o capital de maneira igual entre os regimes. Ele não compra mais no Bear e menos no Bull. Ele compra o mesmo valor de capital, só que ele ainda consegue distribuir tão bem esse capital ao longo das faixas de RSI de cada regime, que ele ainda produz o resultado desejado, especialmente porque ele sabe fazer a venda no momento correto. Entendeu? Ambos são muito eficientes, mas ambos precisam de anos para se provar. Por isso que é importante, eu foquei tanto na questão do backing test e na questão de você compreender a lógica por trás do sistema, porque você precisa entender que isso aqui tem que ser seguido por anos. Se você está no mercado de criptomoedas para poder ganhar dinheiro com altcoin e querer ficar milionário rápido, o único destino que tem reservado para você, em 99% dos casos, é a falência. É a falência. Entendeu? Por várias razões. Não só porque existem milhares de altcoins agora, mas também porque você não tem o psicológico para poder ver seu mercado, seu dinheiro perder 80% do valor em um período de correção. Não tem. Ninguém tem. Nem o trader mais ávido do mundo tem psicológico para lidar com isso. Por isso que eu falo que a altcoin é cassino. O capital de altcoin que você vai comprar altcoin, você compra altcoin em 5% do tempo de mercado. 5% do tempo de mercado você compra altcoin. Os outros 95% do tempo você não compra altcoin. Não faz sentido comprar altcoin nos outros 95% do tempo. O Bitcoin vai vencer as altcoins com certeza. Entendeu? Ah, mas eu já ganhei muita grana com altcoin. Sim, mas você já perdeu muita grana também. E eu tenho certeza que boa parte das pessoas que ganharam muita grana com altcoin e que ficaram soberbas com o acerto, elas vão cometer um erro tão grave depois que elas vão perder boa parte desse dinheiro. A não ser que elas sejam espertas o suficiente para vender aquelas altcoins, comprar Bitcoin e nunca mais na vida entrar nesse cassino. É que nem cassino. Você vai no cassino, você ganhou R$1 milhão. É normal a pessoa voltar lá e apostar R$1 milhão e perder o dinheiro. É o psicológico da grana fácil. É frustrante, mas é verdade. É assim que funciona o psicológico humano. As altcoins hoje são um novo cassino. Não vou falar que é tigrinho, porque eu não acho que seja. Mas do ponto de vista psicológico, destrói seu psicológico do mesmo jeito. Destrói seu psicológico do mesmo jeito. E é por isso que eu não faço mais isso. Por isso que hoje eu tenho as posições que eu tenho de altcoin são as posições que eu tenho desde 2020 e poucos. Toda vez que eu faço um lucro nelas, eu tiro de lá. Não deixo. Eu tiro de lá. Eu tenho certeza que se eu fizer as contas, eu já perdi mais dinheiro com altcoin do que eu ganhei. Tenho certeza que se eu fizer as contas, eu vou chegar nessa conclusão. Enfim, mercado não tá para peixe. O mercado não tá para peixe, ele tá realmente tentando fazer todo mundo se livrar das moedas deles, todo mundo vender o que eles têm. E esse movimento, esse engolfo de baixa estranho que parece que está se formando aqui no fechamento mensal, para mim é um bear trap. É um bear trap que vai enganar muita gente.
eu consigo ver o movimento mais ou menos assim, olha, esse candle semanal começa, ou o seguinte, um dos dois, mas chega nessa região aqui, e depois a gente tem um retorno para cá, um candlezinho vermelhinho acumulando assim lateralmente, e daí no final do mês de novembro, uma pancada para cima. Eu consigo ver isso aqui acontecendo. Bola de cristal, mas eu gosto de fazer esse tipo de coisa, é incrível. Eu consigo ver isso aqui acontecendo perfeitamente. Então, esses dois candles aqui, esse e o seguinte, vindo até a linha pontilhada, um se recuperando, um fazendo um fundo mais alto, um a oco, e o seguinte explodindo para cima. Mas vamos ver. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. E Deus abençoe a vida de vocês.